Vou relembrar e vou recordar como vou iniciar este projeto de pintura. Sem consciência alguma do que se passava comigo, aos 12 anos de idade, dava por mim a ler as mãos das pessoas. A atração que sentia por aqueles riscos e desenhos faziam aparecer uma escrita muito própria e revelavam os acontecimentos das suas vidas, bem como os seus desejos e personalidades. Tendo nascido num meio totalmente oposto a tudo isto, e em que esta realidade era marginalizada, foi difícil proteger-me. Mas em silêncio fui percorrendo um caminho solitário, incompreensível para muitos. Mas não conseguia ignorar o que dentro de mim existia. Devido a estas circunstâncias, tive uma espécie de vida dupla. A minha vida decorria entre duas realidades: a vida social, com a sua incompreensão, e a compreensão perante revelações de um mundo diferente. Mais tarde fui aprender o tarô. Novamente os desenhos se cruzavam, revelando acontecimentos e caminhos de vida. Agora, passado todos estes anos, permiti-me realizar e cumprir um desejo antigo, iniciando este projeto de pintura sobre tarô. Comecei por baralhar as 22 cartas. Depois, espalhei-as na mesa, com as figuras voltadas para baixo. Retirei uma ao acaso. E foi a primeira carta a sair, a dos amantes. Começava o que viria a ser a minha aventura interior. À medida que a pintura avançava, percebi o extraordinário poder que as cartas continham. Os diálogos constantes e intensos que mantinha com elas eram enriquecedores. E assim ganhei uma maior consciência de estar a viver nos dois mundos em simultâneo. Uma noite, enquanto dormia, as cartas apareceram-me em sonho. Eram enormes, gigantes, com dimensões absolutamente gigantes. Flutuavam como numa dança na minha direção e colocaram-se numa ordem de leitura. Claramente não queriam ser esquecidas. Fui absolutamente surpreendida. Ganharam vida, e na minha vida real também. Fui deparada com dolorosas e difíceis situações. Os acontecimentos desenrolavam-se em sintonia com a carta que estava a pintar no momento. Fiquei profundamente abalada com tal revelação e confesso que quase desisti, tive mesmo. O que me levou a continuar a pintá-las e a recriá-las é que, ao viver esta realidade, e vou dar como exemplo a carta do dependurado, a representação tradicional do dependurado foi totalmente alterada. Ou seja, o homem dependurado é dependurado pelo pé e com a cabeça para baixo. Pareceu um pouco atual para a carga simbólica que esta acarreta e tinha que ser fortemente atualizada de acordo com a minha época e com a vivência que ela quase me obrigou e que me obrigou a vivê-la. Por este motivo, o centro do corpo do dependurado tornou-se no foco. Respeitei e levei sempre em consideração a simbologia, quer nas cores, numeração, quer na geometria sagrada que lá está lá tudo. Porém, escolhi, em várias alturas, ocultar alguns símbolos e cores, ficando estas por baixo da própria pintura. Sendo um trabalho de teor oculto e de liberdade artística, optei por jogar com estes véus para a sua realização. Devagar, apercebi-me que estava perante um grande desafio. E na pintura? A beleza das imagens e a pureza com que apareciam dentro da minha cabeça. Como colocá-las na tela, como ser-lhes fiel ao que via e como manter coerência plástica no trabalho artístico. Uma vez, deparei-me dolorosamente com as restrições da matéria e confrontei-me com a realização do invisível para o visível. Mas eu estava comprometida comigo. Foram 2 anos de trabalho árduo. Já próximo do fim, estando eu numa entrega total à pintura e envolvida entre mãos, pincéis e tintas, em estado de alerta constante, com opções a tomar a cada instante, entre pinceladas que se vai executando, acontece o que eu nunca tinha experienciado antes, tornando-se assim o que viria a ser uma experiência inesquecível. Num repente, ao olhar aquele frenesim da pintura que ia nascendo do nada, uma calma se apoderou de mim. Fui tomada de um profundo prazer amoroso, que se fez sentir ao nível do meu corpo. E porque foi sentido no corpo, a palavra êxtase é talvez a que se aproxima mais para descrever o que senti. A revelação sentida desse momento amoroso despertou-me a gratidão e a integração de um ensinamento antigo, o da aceitação, o de me aceitar. Tantas vezes sofri por não conseguir fazer justiça à beleza que me era dada a ver. Agora, ao ter-me aceito com estas dificuldades todas e a viver tais experiências de vida, descodificando e colaborando com os seus ensinamentos, pude realizar estas pinturas. Um novo caminho se abriu para mim. O trabalho finalizado agora era iniciado. Como na carta do louco,
Ele é o princípio e o fim. Assim foi dentro de mim. Depois destas pinturas, pode ir passando se quiser as imagens. Depois destas pinturas, decidi fazer uma edição de um baralho, portanto é um baralho português, tarô, e vou ler só aqui um excerto do texto de introdução do livro de Luís Resina. No tarô, as imagens que ilustram os princípios subjacentes às formas que podem variar, consoante as consciências que as captam, daí a enorme proliferação de baralhos de tarô no mercado. No entanto, os modelos ou os arquétipos fundamentais perduram e permanecem os mesmos em relação à sua essência. Veja-se o tema da felicidade, que é tão válido para o Antigo Egito como para o homem de hoje. O que acaba de ser exposto pode levantar a seguinte questão: se os temas abordados pelos arcanos do tarô sempre foram válidos, por que reinterpretá-los de uma forma moderna? Ora, apesar dos símbolos não se esgotarem pela sua representação, o exercício de recriá-los e vivificá-los pela nossa imaginação criativa leva a cada um de nós participe quer na repetição dos modelos emblemáticos, processo de desenvolvimento e de evolução a nível coletivo, quer na forma como vivencia e atualiza esses arquétipos na sua experiência concreta e existencial. A harmonização e a união entre o abstrato e o concreto, entre o essencial e o existencial, será o percurso individual e singular, por isso, original e criativo que cada um pode levar a efeito. Vou só pedir... Vou falar apenas de duas cartas que eu escolhi porque me afastei totalmente do que é habitual nas cartas de tarô. E, portanto, vou escolher então Os Amantes, que foi a primeira carta que iniciou estas pinturas. São pinturas que têm 90 por 1,5 m. Ao pintar Os Amantes, fui levada a perceber que era assim. O anjo ao centro da pintura foi fortemente destacado. Aparece com uma força arrebatadora. Lá de cima, a dirigir os acontecimentos da vida dos amantes, provocando encontros e desencontros. Estes são como marionetas. Eles estão ali embaixo, os amantes, bem pequeninos. Levados numa corrente, os amantes deslocam-se numa espécie de sonambulismo, um ao encontro do outro. O anjo carrega nos braços um imenso fardo, o fardo das dúvidas, das escolhas, dos amores e dos caminhos a escolher. O anjo faz cair uma chuva sobre os amantes. E a função desta é de os unificar sentimentos e de dar sentido ao jogo das polaridades, pelo conhecimento dos ritmos alternados da vida. Podemos slide número 12. O tal de pendurado. Como eu não me pendurei de cabeça para baixo nem pelo pé, ele fez-me o favor de fazê-lo sentir. O meu pendurado foge totalmente à representação tradicional. Ao viver esta fase da vida, apercebi-me que nos tempos de hoje muitos de nós passam a experiência do pendurado, sem precisarmos de ficar presos de cabeça para baixo. O simbolismo do corpo ganhou um novo sentido para mim. Recordo que, devido a uma hérnia discal, o ter paralisado e ficado imobilizada na cama trouxe-me um tempo a pensar e sentir. Esta imobilidade total, aliada à dor física, fez-me perceber os apegos e obrigou-me a debruçar nos aspectos essenciais da vida. A dor da imobilidade total, mais a resignação, uma privação, mostrou-me o sentido. Por este motivo, o dependurado foi pintado, revelando o interior do abdômen. Os braços também estão atados, mas é a região do abdômen que ganha a expressão principal. O abdômen, portanto, simboliza a grande natureza que atua ocultamente como um espaço de origem divina. Nele, tudo o que ficou rígido se funde, se transforma e renasce. Apercebi-me de como o homem deve retornar ao seu centro. Ao pintá-lo, é do centro do homem que sai o sangue. Este sangue é a prova que a vida é um perpétuo renascimento. Noutras representações artísticas deste arcano, o sangue está representado como seiva a sair das 12 cicatrizes dos 2 outeiros. Estes outeiros aparecem na pintura como uma estrutura em forma de H. E por baixo encontra-se um cubo negro, em representação do mergulho profundo ao sofrimento. O olhar manteve-se, é de aceitação e compreensão perante esta vivência. Aurélia Mística, e por se tratar de iluminação, pintei-a propositadamente a envolver o corpo no seu todo e não ficando localizada na cabeça. Agora é o slide 14, a temperança. A
temperança, o número 14, é a expressão de uma transformação feliz e de um equilíbrio na renovação. Por este motivo, representei a temperança numa evolução de mudança profunda. Já não fazia sentido vê-la despejar continuamente para os 2 jarros que segura nas suas mãos quando tudo está dentro dela. Este anjo solitário aparece na tela pintado de forma efêmera, representando assim a ascensão lenta, doce e regular. Num equilíbrio absolutamente calmo e sereno, o novo homem, aquele que após a morte da velha personalidade renasce para uma dimensão qualitativamente superior. Através da experiência e pela integração vívida dos opostos, a temperança é o arcano da alquimia, da capacidade de combinar harmoniosamente os diversos componentes que fazem parte da totalidade do ser. O anjo despeja infinitamente o elemento vital da fertilidade e da purificação através do seu coração. A partir de uma instância superior, expressando o equilíbrio mente-coração, a corrente energética flui sem obstruções. E se olharmos para a mão esquerda sobre a taça, esta reflete o comedimento e a harmonia. E agora a última carta, que é o slide número 17, a estrela. Ao pintar a estrela, esta mostrou uma passagem pela minha puberdade. A simplicidade e a naturalidade que dela emanam são resultado de uma entrega a um destino maior. Por este motivo, a minha adolescência apareceu para a representar. A carta representa não só a esperança pela visão de que se tem do futuro, bem como simboliza a autoconfiança que advém do reconhecimento do poder da fonte da vida. As águas celestiais são assim representadas através do período menstrual da adolescente. Este é canalizado pelas mãos que o entrega à terra e ao lago. Representa a regeneração pela fé na vida. Quem bebe nas águas da vida jamais esquece a sua origem. Afastei-me mais uma vez da representação tradicional, quando os símbolos já estão integrados no corpo da jovem mulher, ao colocar a estrela no meio do peito e ao cobri-la de penas de pássaro, que é o símbolo da elevação espiritual. E pronto, está tudo. Obrigada.